Você deseja começar a produzir peças com fio de malha, mas não sabe por onde começar? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e também para que você comece do jeito certo. Oi crocheteira, eu sou a Isa, seja muito bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas muito importantes que você precisa saber caso você deseje começar a trabalhar com um fio de malha. O fio de malha nada mais é do que um tecido em forma de fio. E esse fio nós utilizamos para produzir os mais variados tipos de peça em crochê. Ele é um fio super versátil de se trabalhar e por meio dele nós podemos produzir peças super variadas, que vão desde bolsas até cestos organizadores que nós utilizamos no dia a dia. Mas, dentro dos fios de malha, existem os dois grandes grupos, os do fio de malha residual e o de fio de malha premium. O fio de malha residual, como o próprio nome já diz, ele é um resíduo. Ele seria descartado pela indústria têxtil, então nós utilizamos esse descarte para produzir os nossos cestos. Além de gerar um grande impacto ambiental utilizando esses fios, eles são fios de excelente qualidade. E também é possível produzir com eles os mais diversos tipos de peças. Já o fio de malha premium, ele é produzido especificamente para a finalidade do crochê. Ele é totalmente ao contrário do fio de malha residual, já que o fio de malha residual, ele possui algumas características que o fio de malha premium não tem. Como, por exemplo, o fio de malha residual, ele não tem uma cartela de cores definida, a quantidade de rolos por cor são super limitadas e, em alguns casos, é possível até encontrar variação de espessura do fio em um único rolo. Já o fio de malha premium, ele tem espessura contínua, cartela de cores definida, mas essa cartela de cores, ela varia de um fabricante para o outro. Então, sempre consulte na loja que você for comprar se o fabricante ele disponibiliza a cor que você precisa. Além de ser uma matéria-prima relativamente barata, com o fio de malha é possível produzir os mais variados tipos de peça. Você consegue produzir kits de higiene, puffs, cestão para brinquedos, cestos organizadores para você colocar dentro dos seus armários, bolsas, enfim. Possibilidades de criação de peças não faltam na hora de você produzir uma peça com fio de malha. É importante você saber também que ao usar esse tipo de material, você consegue agregar no valor final das suas peças e ter uma margem de lucro maior para o seu ateliê. Então, sempre que você for produzir, precifique da maneira correta para você não ter prejuízo, para você também sempre ter matéria-prima disponível para a produção das suas peças. O crochê, ele está muito em alta, muito em evidência, tem muita gente famosa usando o crochê. Então, a gente tem que aproveitar essa onda, porque o crochê não é mais uma coisa que era feita antes pela vovozinha, que ficava lá sentada no sofá crochetando. Hoje em dia tem muita gente nova fazendo crochê. Eu, por exemplo, tenho 27 anos, faço crochê desde os 8 anos de idade, nunca parei de fazer crochê na minha vida, paguei parte da minha faculdade fazendo crochê e eu tenho muito orgulho de ser crocheteira, de ser artesã. Então, aproveite essa onda que o crochê está em alta. Afinal, o crochê, ele nunca saiu, né, de moda. O crochê, não sei se com você foi assim também, mas o crochê de alguma forma sempre esteve presente na minha vida, não só em produções, mas em peças mesmo que minha mãe, minha avó, minhas tias fizeram, seja tapete de banheiro, toalha de mesa, toalhinhas na estante da sala, biquinhos de pano de prato também. Enfim, o crochê, de alguma maneira, ele sempre esteve presente e está presente nas nossas vidas. Mas agora de uma maneira muito mais evidente. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Agora, vamos falar a respeito dos materiais que você precisa para começar a produzir os seus cestos de fio de malha. Nós já falamos aqui do fio de malha premium e do fio de malha residual. Se você for trabalhar com fio de malha residual, quando você for comprar o seu rolo de fio, eu recomendo que você já compre as agulhas número 6, 7, 8 e 9. Como eu comentei aqui, o fio de malha residual, ele possui uma variação de espessura dentro do próprio rolo. Pode ser que você dê sorte e pegue um rolo totalmente contínuo ou com poucas emendas. Mas é importante que você já tenha na sua casa essas 4 numerações de agulhas que são as mais utilizadas na produção do cesto.
Porque caso você não tenha e você tenha a encomenda e precise produzir, você já perde um pouco de tempo aí de ter que voltar lá no armarinho, comprar agulha, voltar e começar a produzir. Então, para você ganhar tempo, já compre essas 4 numerações de agulha, porque vai facilitar muito a sua vida e você com certeza vai usar, não vai ser perdida essas agulhas. E se você for usar o fio de malha premium, a numeração das agulhas, ela vem indicada no rótulo de cada fio. Normalmente você vai utilizar no fio premium as agulhas 7 ou 8. Isso também vai variar de acordo com o seu ponto. Se você tem um ponto muito apertado, utilize uma agulha de numeração maior. Se você tem um ponto mais frouxinho, utilize uma agulha de numeração menor. Isso vale tanto para o fio de malha premium quanto o fio de malha residual. Inclusive, eu aplico essa técnica de diferenciação de agulhas até nos amigurumis que eu faço, porque eu tenho um ponto bem apertado. Então, eu sempre utilizo a agulha um pouco maior do que a indicada pelo fabricante, para que o meu ponto não fique muito apertado. E se o ponto estiver muito apertado, com certeza vai influenciar na estrutura do cesto. O seu cesto não vai ficar retinho, vai ficar com as paredes todas tortas, e isso não é o que a gente quer. A gente quer um cesto bem estruturado, bem bonito e com as paredes bem retinhas. E por último, e não menos importante, aprenda sobre todas as técnicas envolvidas na produção de um cesto de fio de malha. A produção de cesto de fio de malha, ela é muito diferente da produção de peças em crochê tradicional. Por quê? O cesto de fio de malha, ele precisa de técnicas muito mais elaboradas para que o cesto fique bem reto e estruturado. Então, quanto mais técnicas envolvidas no processo de produção de um cesto de fio de malha você souber, mais reto e mais estruturado ficará o seu cesto. Então, à medida que você for aprendendo essas técnicas, aplique elas em todos os seus cestos, porque isso vai fazer toda a diferença no resultado final da sua peça. E agora eu vou te dar 3 dicas de como deixar o seu cesto reto e estruturado. E todas essas dicas, elas podem ser aplicadas em qualquer tamanho de cesto que você produzir. Seja um cestinho para as mini suculentas, que é bem pequenininho, até para um cesto maior para brinquedos 40 por 40. Então vamos para as dicas. Dica número 1. Semelhante à construção de uma casa, a base de um cesto vai ser o alicerce. O alicerce é o fundamento que a casa precisa para que ela não desmorone à medida que as paredes da casa for subindo. Com o cesto não é muito diferente. A base vai ser o alicerce, só que com o cesto, as paredes elas não vão cair e desmoronar como de uma casa, mas as paredes do seu cesto vão ficar tortas se a base não for feita da maneira correta. Então, sempre procure fazer uma base com a quantidade certa de pontos, nem pontos a mais, nem pontos a menos, porque isso vai influenciar diretamente no resultado final da sua peça. Procure deixar a base sempre retinha e sempre que for começar a produzir um cesto, use uma superfície plana. Sempre produza um cesto na mesa, nunca no sofá, nunca produzindo com um travesseiro no colo, porque isso também vai influenciar no resultado final da sua peça. Não tensione demais o seu ponto. O que é tensionar? É você colocar força demais na agulha. Isso vai fazer com que o seu ponto fique muito apertado e vai fazer também com que o seu cesto fique cheio de buraquinhos, e isso não é algo que a gente quer. A gente quer um cesto bem estruturado, com as paredes bem retinhas e sem buraquinhos nenhum. Há uma maneira de fazer os cestos com um ponto baixo sem ser centrado, o ponto baixo tradicional. Ele fica assim com buraquinhos, mas para aquele tipo de cesto, ficar com buraquinhos é ideal. Ele dá um aspecto super legal, super original para a peça. Mas se a gente quer produzir cestos onde a gente vai colocar objetos dentro, é necessário fazer com que esses cestos ele seja o mais fechadinho possível e esteticamente, para essa finalidade, os cestos vão ficar mais bonitos também. Então, não põe muita força, até porque se você colocar muita força também, você pode prejudicar o seu punho, vai facilitar as chances de você ter lesões e isso é algo que a gente não quer também. E aí, você gostou dessas dicas? Deixa aqui nos comentários o que você achou e se você ficou com alguma dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!